Neste momento, vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Vamos aprender um pouco mais sobre o nosso Deus. Vamos buscar consolo e conforto, além de orientação em Sua palavra. Estamos vivendo dias difíceis, nos quais estamos buscando cada vez mais ao Senhor, e o Senhor tem se mostrado cada vez mais presente. Por isso, podemos buscar consolo e conforto nesta oportunidade. E vamos buscar não somente isto, mas vamos buscar também convencimento de pecados. Vamos buscar arrependimento. Estamos precisando destas coisas nestes dias. Vamos buscar isto através da observação e avaliação da mensagem de Deus que se encontra no livro de Jó. Vamos fazer uma caminhada panorâmica no livro de Jó, fazendo uma abordagem sucinta e buscando aplicações para as nossas vidas. Quero convidá-lo, então, a caminhar comigo. Vamos andar junto de forma sucinta no livro de Jó? Não será demorado. Fique comigo, caminhe conosco e nós vamos aprender coisas maravilhosas da parte de Deus neste momento. Quero falar com você acerca da maneira de superar as crises conforme a vontade de Deus. Superando as crises conforme a vontade de Deus é o que vamos tratar nesta oportunidade à luz da palavra do Senhor, conforme o que está no livro de Jó. Tenho uma pergunta para você. Você sabe o que é crise? Talvez você saiba, e eu acredito até que você sabe. Talvez você não tenha as melhores palavras neste momento para definir o que é uma crise. Dependendo da área da vida ou coisa que você esteja envolvido, você vai definir crise com alguns aspectos. Na área da saúde ou na medicina, a crise é uma alteração repentina no estado da saúde de alguém que aparentemente estava bem, ou poderia até estar bem mesmo. Ou então é o agravamento da saúde de alguém que estava com alguma doença, pode-se dizer até crônica. Na economia, crise é a redução do crescimento econômico. E geralmente, quando há essa redução do crescimento econômico, isso conduz ao aumento de desemprego, ao desequilíbrio na balança comercial, e isto é uma crise. Muito bem. Crise pode ser também substituído pela palavra problema. É a carência ou escassez de alguma coisa. Você está sentindo falta de algo. Isto é uma crise. Tem uma outra pergunta então para fazer a você. Você já passou por uma crise? Você já passou por alguma crise? Provavelmente a sua resposta vai ser sim, eu já passei por uma crise. Não, para falar a verdade, eu não passei por uma crise, eu já passei por muitas crises. E eu acredito em você. Todos nós já passamos por inúmeras crises, em crises em várias áreas da nossa vida. Isso porque nós podemos passar por crises em várias áreas da vida. Podemos passar por crise no casamento, podemos passar por crise no relacionamento com os filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos avós, com os nossos tios. Podemos passar por crise no trabalho, na escola, na faculdade. Podemos passar por crise no emprego. Podemos passar por crise com os vizinhos, na igreja. Aonde for possível desenvolver um relacionamento com alguém ou com alguma coisa, ali é possível haver crise. E certamente haverá crise. Assim, como devemos encarar as crises? Como devemos viver os momentos de crise? Quais devem ser nossas atitudes nos momentos de crise? Vamos aprender com Jó. E vamos observar a vida de Jó a partir do quesito integridade. A Bíblia testifica acerca da integridade de Jó. E é a partir dela que nós vamos observar como agir
e reagir nos momentos de crise. Vou destacar 3 coisas importantes acerca de Jó. A primeira é a integridade de Jó antes da crise. A segunda é a integridade de Jó durante a crise. E a terceira é a integridade ainda maior de Jó depois da crise. Nós vamos caminhar de forma panorâmica no livro de Jó, buscando observar o testemunho da integridade de Jó e fazermos algumas aplicações para com as nossas vidas. Começando então, a primeira parte nós vemos que a Bíblia no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 1, começa com a seguinte declaração: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Essa é a declaração da Escritura acerca de Jó. Assim as pessoas viam Jó, e esse é o testemunho dado sobre ele. Não bastasse esse testemunho do que as pessoas viam, no versículo 8, também do capítulo 1, nós encontramos o próprio Deus testificando acerca de Jó. A Bíblia registra aí no capítulo 1 que os filhos de Deus se reuniram diante de Deus e apareceu também Satanás. E Satanás aparece, quando Satanás aparece, o Senhor pergunta de onde ele vem, e ele diz que vem de rodear a terra. E aí, o Senhor pergunta: você observou meu servo Jó? E vejamos como diz o versículo 8 do capítulo 1, quando Deus fala com Satanás sobre Jó. Versículo 8 do capítulo 1 de Jó. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O testemunho da integridade de Jó antecede a crise. Jó não tornou-se íntegro na crise. Antes da crise chegar, antes da crise acontecer, o estilo de vida de Jó já era íntegro. Este era o seu procedimento. Isto é que testifica no primeiro versículo. Este estilo de vida íntegra também é reforçado no capítulo 5, que ele vivia em integridade e zelava pela santidade da sua família, dos seus filhos e dos relacionamentos no seu lar. Jó buscava expressar de todos os meios e de todas as maneiras um estilo de vida íntegra, pura, santa e irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. Mas então Satanás ouve essa declaração de Deus e ele acha que é brincadeira. E ele pensa, e ele tenta fazer Deus de palhaço. E diz: ah, bom, tá brincando comigo. Jó te serve do jeito que te serve porque você cercou ele de bens. Você cercou ele de cuidados. Ele tem uma vida próspera, uma vida saudável, uma família saudável, uma família grande. Tudo que ele faz, em tudo que ele faz ele é bem-sucedido. Então como não te adorar? Se eu tivesse as mesmas coisas que Jó, eu também te adoraria. Eu também seria íntegro como ele. Jó te serve porque ele é interesseiro. A integridade dele não é integridade de verdade. É só uma integridade aparente. É uma integridade por desejo pelas coisas. Ele não tem interesse por ti pessoalmente. Aí agora eu pergunto a você. Você é uma pessoa que tem interesse por Deus ou pelas bênçãos de Deus? Você é uma pessoa que busca a Deus verdadeiramente ou buscava a proteção de Deus, a prosperidade de Deus? Buscava o consolo de Deus? Buscava vitórias em Deus? Antes de vir a crise, Jó já vivia uma vida íntegra. Como era a sua vida antes da crise? Você buscava o bem da sua família? Você apresentava a sua família diante de Deus em oração?
Todos testemunhavam a seu respeito que você tinha uma vida íntegra, que se desviava do mal e era temente a Deus? Esse era o seu testemunho antes deste mês que estamos vivendo? Jó já tinha essa vida. Se você não tinha uma vida até então íntegra, quero chamá-lo a buscar esta vida íntegra. Ela ainda está disponível e é possível vir a ter. Como vir a ter? Se arrependendo de não ter andado de forma reta e íntegra diante de Deus, de não ter se desviado do mal. O arrependimento é útil e necessário, é o caminho que o Senhor coloca para que aqueles que, tendo entendido que não viveram uma vida íntegra e reta diante dele, possam mudar de atitude, de caminho. Jó viveu, então, integridade antes da crise. Dando andamento, nós vamos, então, ver que o texto bíblico, a partir do versículo 12, vai mostrar que Satanás sai da presença do Senhor, autorizado pelo Senhor a tocar em Jó e em todos os seus bens. Porque Jó disse que ele servia, o Satanás disse que Jó servia a Deus debalde. Agora, então, a partir do versículo 13, inicia a crise. Seguiremos então e veremos como Jó vai viver nos momentos de crise. A partir dos versículos 13 em diante, inúmeras catástrofes vêm sobre a vida de Jó e sobre tudo que ele tem. E ele perde todos os seus bens. E ele perde toda a sua fortuna. E ele perde os seus filhos. Como você reagiria se tal coisa acontecesse com você? E se você perdesse, nesse momento, os seus filhos? E perdesse tudo quanto você tem? Que tipo de atitude você teria? Quais seriam as suas palavras? Quais seriam as suas expressões? Como estaria o seu coração nesse instante? Jó, capítulo 1, nos versículos finais desse capítulo, nos mostra a reação de Jó. Versículo 20 diz: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó, então, continua conforme o texto bíblico, na sua integridade. A crise chegou. A crise chegou na casa de Jó. Mas Jó não perdeu a integridade. Ele perdeu os bens, mas não perdeu a integridade. Ele perdeu os filhos, mas não perdeu a integridade. Mas não quero parar por aqui, porque a história de Jó também não para por aqui. Sabe, o que está ruim, será que pode ficar pior? Não brinque com essa declaração. Pior que tá não fica, já foi dito uma certa vez, e as pessoas que assim o falaram tiveram que engolir as suas palavras. Assim também podemos falar acerca de Jó. A situação estava ruim, e agora vai ficar ainda pior. Capítulo 2, nós então iniciamos um novo capítulo no livro de Jó, e novamente tem uma reunião nos céus, e os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor, e Satanás se apresenta junto com eles. E o Senhor reafirma a integridade de Jó durante a crise. Jó era íntegro antes da crise. Jó continua íntegro na crise. E o próprio Deus testifica isso. Versículo 3 do capítulo 2. Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. As palavras de Deus não mudaram em nada acerca de Jó. Então Satanás pega e diz: bom,
Ele tem saúde, ele tem força, ele tem vigor. Toque nisso nele. Quero ver se ele não vai murmurar de ti, não vai falar mal de ti. O Senhor diz: pois toque então no corpo dele, mas não toque na sua alma. Satanás sai da presença do Senhor e toca em Jó, e este fica doente, dos pés à cabeça. Não faltou lugar em seu corpo que a doença não o afligisse. Aflito desta maneira, Jó permanece íntegro. E a integridade de Jó é afirmada pela sua esposa. A sua esposa, no capítulo 2, no versículo 9, ela diz: ainda declaras a tua integridade? Ainda conservas a tua integridade? Ou seja, diante de tudo quanto estava acontecendo, a esposa de Jó confirma que Jó continua íntegro. É possível, sim, mantermos a integridade diante das dificuldades. E esse é o chamado de Deus, para que permaneçamos íntegros, sem negociar a fé, sem negociar princípios, sem negociar valores neste momento de integridade. Nós estamos vendo muitos dos nossos políticos nesse momento usando a oportunidade para mostrarem o quanto que não são íntegros, para buscarem recursos e desviarem recursos, para desviarem verbas dos cofres públicos para levarem para os seus bolsos. Falta de integridade. Denúncias da falta de integridade estão na nossa cidade, está no nosso estado, está por todo o nosso país. A falta de integridade dos nossos políticos, usando a miséria e a calamidade que tem vindo contra as pessoas, a nossa população. Jó continuava íntegro. A situação, os problemas não o afastaram da integridade. Assim, versículo 10 do capítulo 2 diz que Jó não pecou. Para você se manter íntegro na crise, você precisa é bom você ter vivido uma vida íntegra antes da crise. Jó continuou íntegro na crise porque ele era íntegro antes da crise. Talvez aqui você entre em desespero e diga: mas eu não era íntegro antes da crise. Então, como eu posso vir a ser íntegro durante a crise? Tem um antídoto, tem um remédio. O antídoto: arrependimento, renúncia do pecado, confissão do pecado. Arrependimento, confissão e renúncia. É o antídoto para aqueles que não viveram de forma íntegra antes da crise. É o antídoto para aqueles que querem viver integridade, a integridade da palavra de Deus, viver em integridade diante de Deus no momento da crise. Reconheça que você viveu a vida sem se desviar do mal, sem buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Assim o fazendo, você terá a oportunidade de ter uma nova vida e viver em integridade o restante desta crise. E sem precisar pecar contra Deus, assim como fez Jó. Então, observamos? Jó era íntegro antes da crise. Jó permanece íntegro durante a crise. E esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Reverendo Romeu, quando esteve conosco, ele falou sobre 3 grandes desafios que Satanás fez ao Senhor nestes 2 capítulos, que podem ser sintetizados nas seguintes sentenças: Deus, ninguém te ama mais do que ama o dinheiro. As pessoas te trocarão facilmente por dinheiro. Eles colocam o dinheiro na sua frente. Jó foi testado no amor ao dinheiro e ele amou mais a Deus do que ao dinheiro. O segundo desafio que Satanás fez a Deus foi: Deus, ninguém te ama mais do que ama a sua família. Por amor à família, as pessoas negam qualquer coisa, deixam qualquer coisa e mudam de opinião. Jó, por amor a Deus, ele mostrou que amava mais a Deus que a sua própria família. O outro desafio
que Satanás fez foi: Deus, ninguém te ama mais do que ama a si mesmo, do que ama a sua saúde. Se você tirar a saúde dele, ele vai blasfemar de ti. Jó perdeu a sua saúde, mas não blasfemou de Deus. Jó perdeu a família, perdeu a saúde, perdeu todo o dinheiro que tinha, mas não perdeu a integridade. Jó, durante a crise, permanece íntegro. Os capítulos 3 a 37, na sequência do livro de Jó, vai falar sobre o diálogo que acontece entre Jó e 4 amigos que ele tem. E nesse diálogo, em especial, 3 amigos dele vão confrontá-lo na sua integridade, dizer que a integridade dele era só uma integridade aparente, uma integridade de boca, não era uma integridade de coração, não era uma integridade de vida. Ele vai reafirmar que a sua integridade era uma integridade de coração, era uma integridade espiritual, era uma integridade de vida. Ele vai mostrar isso com suas palavras, por isso que ele não vai ceder diante da argumentação dos seus colegas, dos seus amigos, que vão trazer uma teologia que se assemelha à teologia da prosperidade nos nossos dias. E eles vão confrontar Jó com suas declarações, com sua teologia, e Jó não vai se render diante deles. Eis um outro grande desafio: interpretar a vida e se manter interpretando a vida à luz da palavra de Deus, mesmo quando as outras pessoas ao seu redor estão lhe combatendo e lhe confrontando com outras teologias. Precisamos ter um conhecimento de Deus e um relacionamento com Ele para nos mantermos firmes, por estarmos seguros no Senhor e na Sua palavra, mesmo quando ao nosso redor todos os outros usam a palavra do Senhor e falam o contrário a Ele. Como se manter seguro de que a palavra de Deus, como temos conhecido, é verdadeira e é o correto? Fruto de uma vida de integridade. A integridade é resultado de conhecer a Deus. Quem não conhece a Deus, quem não se relaciona com Ele, não vive vida íntegra. E a ausência da integridade produz instabilidade naqueles que não conhecem a Deus. Jó conhecia o Senhor e caminhava com Ele. Temia ao Senhor, era reto, íntegro e se desviava do mal. Nos capítulos 38 a 42, nós vamos ter o diálogo final, onde é Deus falando com Jó e confrontando ele. Mesmo Jó sendo um homem íntegro, era um homem também carente de conhecer ainda mais de Deus e de se submeter ainda mais ao Senhor. Assim, neste momento, nós vamos sendo conduzidos para o terceiro momento, que eu disse no começo que desenvolveria. Pois já temos visto até aqui, recapitulando, a integridade de Jó antes da crise. A integridade de Jó durante a crise. E agora nós vamos ver a integridade maior de Jó depois da crise. Como está Jó depois da crise? Como estará você depois que essa crise passar? Onde estará você? Que tipo de relacionamento você terá com Deus? Depois da crise, Jó declara no capítulo 42, dos versículos 1 a 6, que ele conhecia a Deus de ouvir falar, mas agora os seus olhos contemplam o Senhor. O propósito desta declaração é dizer que ele tinha um conhecimento acerca de Deus. E agora o conhecimento que ele tem sobre Deus é muito maior do que o conhecimento anterior. A crise serviu para ele conhecer mais a Deus, serviu para abrir os olhos dele e gerar nele um desenvolvimento que até então não havia acontecido. Também
no versículo 7 do capítulo 42, vai mostrar que depois da crise, o propósito de Deus é corrigir a teologia dos amigos de Jó. Deus diz aos amigos de Jó que a ira dele está contra eles, porque eles não falaram o que era correto sobre Deus. Assim, a crise serviu também não somente para levar Jó a crescer no conhecimento de Deus, mas a crise também era oportuna para corrigir aqueles que tinham um entendimento errado sobre Deus, e ao ter um entendimento errado sobre Deus, interpreta de forma errada a vida, e assim não falam a verdade sobre Deus e atraem a ira de Deus. E se estas pessoas não se arrependerem, não se humilharem diante do Senhor, não mudarem de atitude, a ira do Senhor virá sobre elas. A proposta, o chamado do Senhor para as nossas vidas, é que cresçamos. Naquilo que estamos errados, que nos humilhemos, arrependidos, confessemos, peçamos perdão e estejamos a mudar de atitude, agir e viver segundo a palavra do Senhor. Assim, chegamos aos instantes finais. Recapitulando o que temos visto, nossa caminhada panorâmica no livro de Jó teve o propósito de mostrar que Jó vivia uma vida íntegra antes da crise. Jó permaneceu íntegro durante a crise. E depois da crise, Jó era muito mais íntegro do que o que já fora. A proposta de Deus para as nossas vidas também é isso. Se vínhamos vivendo uma vida de integridade, permaneçamos íntegros. Se não vínhamos vivendo uma vida de integridade, o arrependimento de pecados, a confissão de pecados e a renúncia de pecados é a atitude que é o antídoto para começarmos a viver em integridade. Pois o propósito do Senhor é que passemos por esta crise e depois da crise o conheçamos ainda mais. Para concluir, quero destacar 3 aplicações pertinentes para as nossas vidas. E estas aplicações são: as crises nas nossas vidas têm o propósito de nos levar a conhecer muito mais de Deus. As crises em nossas vidas têm o propósito de nos levar a conhecer muito mais a Deus. Uma segunda aplicação: as crises em nossas vidas têm o propósito de envergonhar a Satanás. Nós somos chamados para permanecermos íntegros nas crises, a fim de que Satanás seja envergonhado. O nosso acusador seja envergonhado diante de Deus por conta da nossa fé, da nossa perseverança, do nosso amor e da nossa gratidão a Deus por tudo quanto Ele tem feito. Cremos e conhecemos o Deus que tem nos amado. Estamos unidos a Ele e queremos testemunhar ainda mais forte que somos dele. Uma terceira aplicação é que as crises em nossas vidas têm o propósito de corrigir as teologias erradas em nós e nos nossos amigos. Então, estas crises são oportunas, são necessárias. Portanto, não desperdice esta crise. Não desperdice essa crise continuando a ser a mesma pessoa que você foi antes dela. Não desperdice esta crise continuando a viver sem se arrepender dos seus pecados. Não desperdice esta crise vivendo a murmurar e a lamentar o que está acontecendo. Não desperdice esta crise fugindo das suas responsabilidades e dos desafios que Deus tem colocado nas suas mãos. Muito pelo contrário, aproveite essa crise para cumprir suas responsabilidades, voltar-se para o Senhor, priorizar o culto doméstico, a leitura diária da Bíblia, a oração em família, orando com seus filhos, com sua esposa, com seu marido, orando toda a família, orando uns pelos outros, cuidando dos seus irmãos, tendo ações de misericórdia, buscando a Deus de todo o coração. Quando esta crise passar, nós estaremos testificando que grandes coisas fez o Senhor em nós
e por nós. E assim estaremos expressando o nosso louvor a Deus. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Aplique sua palavra à sua vida. Console e conforte seu coração. Mova você a todo o arrependimento que se faz necessário, para que você viva uma vida íntegra neste momento de crise. E a sua integridade cresça ainda mais quando passar a crise. Que Deus lhe abençoe.